Futebol Arte, com Luís Freitas Lobo. A dinâmica dos laterais modernos numa conversa com Bozingua, exemplo de criatividade posicional. Até ao fim dos extremos, o futebol de Cafu, o lateral sem fronteiras. E a memória de Nilton Santos, o jogador enciclopédia. O criativo lateral. A posição que mais mudou no futebol moderno dos últimos anos, ou como o lateral terá matado o extremo. Se a posição que mudou mais no seu campo de ação foi a de lateral, e só por este nome que já lhe chamei, acho que já revelei tudo. É que antes ele era o defesa direito ou o defesa esquerdo. Agora quase que se esquece o setor a que ele pertence por princípio, e quando em geral vemos um deles a ser elogiado, em geral é porque ataca bem. Por isso são laterais ou alas, jogam de uma área à outra, e como que mataram os extremos, uma espécie hoje quase desaparecida. Eu diria que é mais uma transformação do que uma evolução, porque alguns eram mesmo de origem extremos, que recuaram para se adaptar aos novos tempos do jogo. Sucedeu no futebol internacional como no futebol nacional. Recordo, por exemplo, nas últimas décadas, o impacto que o Fábio Coentrão teve de extremo rebelde, não se fixava sequer num clube, para ser um lateral esquerdo imparável no melhor Benfica de Jesus. Danilo no Porto era de origem médio no Santos, como Alexandro era um ala, embora aqui já entre outro ponto-chave deste debate, os sistemas de três centrais que fizeram dos laterais jogadores para três posições pelo flanco todo, desde defender, a apoiar e a aparecer no ataque. Reparem, no atual Sporting, Nuno Santos é um bom exemplo disso, de extremo para lateral em velocidade e sempre em ação ofensiva. Ninguém se lembra dele como um defesa. Haveria, claro, muitos mais nomes para falar. Também existem os laterais que já nasceram com este conceito de posição. Vejam Grimaldo e Porro a atacar. Ninguém se lembra, ninguém se atreve a falar deles como defesas. Agora, o curioso é que é mais difícil fazer o percurso inverso. Isto é, passar estes laterais tão ofensivos para extremos no ataque. Eu acho que a maior prova disso sucedeu com talvez o melhor lateral do mundo das últimas décadas, o Roberto Carlos. Vendo-o atacar tanto, quando chegou à Itália ao Inter, o treinador meteu o mesmo como ala extremo, só que nessa posição ele não funcionava. Era até perturbador ver Roberto Carlos a jogar nessa posição. Mais perto da baliza, o seu futebol como que bloqueava e não explodia em velocidade. A razão era simples, como ele explicava. Se me tirarem uns 30 metros para vir desde trás, não tenho espaço para embalar. Por isso, a moral da história é simples. O bom lateral, ao contrário do extremo, nunca está de origem na posição ofensiva. Ele aparece nela. E quanto mais de surpresa o fizer, mais abana com o jogo. Bozingua, criatividade posicional. Do início no meio-campo à descoberta da faixa para viver. Fala-se de criatividade, e que falo de criatividade, imagino sempre os jogadores mais mágicos, a fazer fintas, os jogadores que me levantam da cadeira. Mas a criatividade, eu penso em ti, também pode ser mudar de posição, não é? Porque tu foste um dos melhores laterais direitos da tua geração, não é? Do futebol mundial. Mas a tua formação, o teu início, aquilo que tu és, é médio, não é? Sim. Fiz toda a minha formação como médio defensivo e às vezes um bocadinho mais médio ofensivo, alguns jogos, mas toda a minha formação foi feita como médio defensivo. Mas a jogar a 6 mesmo? A 6, sim. Aliás, nas seleções sempre fui um 6. Como é que foi a tua adaptação? Mas sentiste dificuldades ao princípio? Senti dificuldades e não senti, porque eu, até chegar lateral, joguei, passei por várias posições. Ala direito, ala esquerdo, alguns jogos como defesa direito. Por isso foi tudo... Tu no Boa Vista, aquela grande equipa que é depois, quando tu entras, que é a equipa que vem de ser campeã, tu entras com o Mr. Jaime Pacheco, aqui a jogar lateral e médio, tens as duas posições muitas vezes. Sim. Mais a ala, porque o Mr. Ala é quase extremo, é ofensivo. Sim, era um extremo. Aqui estava a jogar extremo. Isto aqui é um jogo em Alvalade. Em Alvalade, sim. Estás a jogar a extremo. A extremo, sim. Ele mete-te a extremo? Mete-me a extremo porque ele dizia-me que queria me defender, queria me proteger, porque com a idade que eu tinha, 18, 19 anos aqui, que poderia, jogando mais à frente, poderia cometer mais erros, que não deixava a equipa tão... Quer dizer, em perigo, né? Em perigo, a consequência dos erros era menor lá na frente? Na frente do que lá atrás, sim. Okay.
E então joguei, e também pela minha velocidade, certo? A velocidade é que te faz. Sim, É o fator que leva o treinador a escolher-te como escolher-me, lateral? sim, foi, porque era muito explosivo. Era muito explosivo e conseguia manter a velocidade. Liga-se muito sempre essa questão, esse traço da velocidade do jogador a uma questão muito de contra-ataque às vezes. Concordas com isso? Isto é, o jogador mais rápido está ligado muito Ao contra-ataque. ao contra-ataque, ao espaço vazio. Quando digo ter espaço vazio para explodir, se não tiver espaço, a velocidade nota-se Eu acho menos. que tem que saber utilizar a velocidade nos momentos, no momento certo. Saber perceber o jogo, Não vou correr só por correr. Sim. Não é? Correr no momento certo. E foi essa a aprendizagem que fizeste como lateral. Começar Sim, a perceber sim. esse momento. Como eu passei por várias posições, Que não era só correr. Não, eu consegui perceber melhor o jogo. Por exemplo, eu jogava ala e quando passei para a defesa direita já conseguia saber como com o ala pensava o jogo, né? Se eu jogasse ala, o que é que eu poderia fazer? Então ajudou muito nesse processo. Passaste a ver o jogo, em vez de ver o jogo na zona central, passaste a ver, quase a filmar o jogo desde a linha lateral. Sim, mas foi giro para mim porque que acontecia. Como eu fiz a minha formação a médio e passar como lateral, por exemplo, tinha mais espaço, eu conseguia ver o jogo quase todo. Como eu pensava como médio, conseguia ver o jogo de uma forma diferente. Como médio. Essa criatividade foi juntar as duas visões que tinhas do campo. Sim. Portanto, já tinhas visto o campo no meio, passaste a vê-lo a partir então, da faixa. jogando como lateral, não havia tanta aglomeração de jogadores. Eu pensava o jogo de uma forma diferente. É aí que tu consegues perceber que podes marcar a diferença como um dos melhores laterais. Sim. E se calhar como médio não ias conseguir tanto. Não, se calhar não. Não sabe. Mas como lateral fui. Isso é a realidade. Sim, isso não há dúvida. Sim. Tu és contratado pelo Porto O Mourinho, como a pensar... O Mourinho pensa em ti como médio. Como médio, para substituir o Costinha, não sei o que mais. Na altura foi assim. A ideia era essa. Mas mesmo assim, o Mister, nos primeiros jogos, eu lembro do meu primeiro jogo no campeonato contra o Braga. Sim, o primeiro jogo com o Braga, exato. Sim, jornada. Sim, primeiro jogo. Jogas a médio? Jogo a ala direito. Defesa direito do Paulo Ferreira. Joga o Paulo Ferreira atrás. Sim, jogo o Paulo Ferreira atrás. E fiz vários jogos a ala. Mas estás a falar, portanto, da época do Porto campeão europeu. Sim, 2003, 2004. E fazes quase essa época toda, com o Mourinho e como médio? Não, como ala também. Como ala? Sim, também jogar. Sim, a parte final já jogava mais no Losango, lembro-me um jogo Beira-Mar, joguei como médio defensivo. No Losango, lá direito. O Mourinho mete-te a jogar dentro do Losango como ala direito. Sim. Mas a ideia dele inicial era meter-te como médio centro. Médio, mais de contenção. Mas ele muda porquê também? Pela velocidade? Pela velocidade. Pela velocidade. E mudas completamente a tua forma de jogar outra vez. Muda outra vez. Mas aí tínhamos muito mais posse de bola. Era uma Sim, equipa, essa diferença. Tínhamos o Alenichev, tínhamos o Deco, né? Claro. O Maniche, o Costinha, o Pedro Mendes. Eram jogadores que guardavam muito mais a bola. Mas tu o que é que sentias naquela altura? Essa criatividade de pensar a posição? Tu achavas que conseguias atingir um nível alto como jogador, como lateral, ala ou como médio? Tinhas que deixar de ser médio centro. Tinha que deixar, mas eu pensava sempre como um médio. Pensava sempre como um médio. Mesmo quando jogavas aberto, na faixa? Sim. Pensava sempre como um médio. Mas o Conselho para ti teve essa importância nessa época? Foi uma época difícil que o Foi Porto uma não época ganhava difícil, foi a única época que eu não fui campeão pelo Porto. E eu muitas vezes falo entre amigos e digo que para mim foi o melhor plantel que eu tive no Porto nos 5 anos que estive lá. Em termos de qualidade e quantidade de jogadores. Tínhamos muitas opções e não fomos campeões. A grande revolução é feita quando aparece no ano seguinte o Quadriense num sistema de defesa A3, não é? A3. A3, mas eram 3 defesas. Jogavas tu, o Pepe e o Pedro Manuel. E às vezes o Marek Cech. Quando o Pedro não estava, não sei o quê. Eram 3-3-4. 3-3-4. Tu eras o central pela direita. Pela direita, sim. Mas não começamos assim. Começamos numa linha de 4 e ele só muda depois da derrota em Estrela da Amadora. 2-1.
E a partir daquilo muda a tática. Mas o meu primeiro jogo, quando muda a tática, jogo como médio defensivo, que depois foi a posição do Paulo Assunção. Só que acontece, foi em Rio Ave, acho que o primeiro jogo naval, ganhamos 1-0, vamos a Rio Ave e empatámos, acho eu. E o Ricardo Costa que fazia o terceiro homem daqueles 3 defesas. Acho que o Ricardo Costa lesiona-se. Eu passo para a posição dos 3, jogo bem, no jogo a seguir continuo a jogar bem e fixei-me ali. Tu jogas a central pela direita, mas ofensivo. Ofensivo que saía, era o jogador que mais saía. Porque o Pepe e o Pedro Manuel ficavam mais. Paulo Assunção super inteligente. Baixava, então, assim, no momento quando estávamos a sofrer bolas na área, cruzamentos, entrava como um central. E eu tinha mais liberdade para sair, porque saía bem. Era um jogador de trás para frente. Como é que era feito aí? Porque, ok, tu tens o timing de subida sempre bem definido. Certo. Como é que é não perder o timing de recuperação defensivo, de posicionamento defensivo? Eu penso sempre isso no lateral. O lateral ofensivo cria desequilíbrios, certo, mas não pode desequilibrar a sua própria equipa. Claro. Não, mas tinha jogadores super inteligentes, sim, mas o Paulo Assunção. Mas mesmo sem ser essa equipa do Porto, mesmo nesse conceito de jogar como lateral, tens o timing de subida, certo, mas depois como é que não se perde o sentido posicional defensivo? Aprendeste isso? Nas transições, sim, tinha que recuperar, sempre aprendi isso desde o Mr. Pacheco. Para descanso na minha posição. Tinha que recuperar, subia, mas tinha que recuperar e descansava na minha posição. Mas na defesa A3, do tinha que baixar, mas também tínhamos o Lúcio jogava como meio do lado direito e era um jogador super inteligente também, então tínhamos sempre coberturas, né? Mas tu, além disso, lá está, és lateral ofensivo, mas também tinhas... Não fazias muitos golos, mas fizeste alguns golos pelo Porto. Tiveste alguns momentos... que eu fiz eram bonitos, os golos bonitos. Então vê este golo aqui, mas este daqui no Estoril. Este aqui é o primeiro jogo que eu faço com o Coceiro e jogo como médio lado esquerdo. Estás a jogar no lado esquerdo aqui? Sim, médio lado esquerdo. Jogamos em Losango e joguei médio lado esquerdo. É o primeiro jogo do Coceiro no Porto. Joguei meio do lado esquerdo. Isto é igual a Deco, pá. É quase, não é? É quase. Não, porque mais que a velocidade é a finta que consegues fazer aqui, para vir para dentro. Sim. Isso permitia-te fazer isso a jogar na esquerda, porque eu vi este golo e estava a jogar na esquerda. Estava a jogar, Mas tem aqui o mais incrível. Aqui em Losango. Sim, que eu acho que é o ano seguinte já, com o Mr. Jesualdo, com o Leiria, e que tu fazes uma coisa mais incrível, que é o golo com o pé esquerdo. Sim, nós saímos muitas vezes assim, treinávamos muito isso nos cantos. Lembras-te deste golo? Assim bate no Faria aqui também. Também engana, né? Sim, também engana. Bateu no Faria. Teve ali pensado. Sim. Mas essas saídas treinávamos muito no treino, cantos, o Elton saía, na altura já era o Elton a jogar. Então o Elton nos cantos saía muito bem fora da baliza, então... E quando o Elton agarrava a bola, eu já saía disparado. O Elton punha meia bola até com a mão. Sim, com a mão, sim. Tu nisso tinhas aí sim, utilizavas mais a velocidade, mas mais do que a velocidade era o timing de saída a ser certo. Sim, mas as pessoas ligam muito à velocidade e é verdade. Mais a mudança de velocidade? Sim, era muito explosivo eu. Depois conseguia manter a mesma velocidade, mas era explosivo. Eu explodia como um ala. Mesmo a defender, ele até podia ganhar uma posição, mas eu ia buscá-lo sempre, porque era muito explosivo. Tinha um poder de reação muito rápido. Como é que se faz esse teste ao extremo rápido? Como é que o lateral faz aquele primeiro teste Dava-lhe sempre a linha. Dava-lhe sempre a linha. Imagina-te que abria, em vez de fechar a linha, deixava... mais rápidos que tu tiveste cá no futebol português, não é? Por exemplo. Eu lembro do Braga, Cezinha? Era assim, o Cezinha. Cezinha, né? Era muito alto, uma passada, e era muito rápido. Tinhas o Sugu no Setúbal. Sim, o Sugu também era super rápido, explosivo. Eu tentava tirá-los a confiança. Eu abria a linha para deixá-los passar. Que é para depois testares a velocidade com ele. Sim. Para apanhá-lo, isso não apanhavas.
Eu tinha o pé para cobrir. Tinha o pé para cobrir. Não, mas Mas normalmente tu fazias isso apanhava. no Chelsea a mesma coisa. Sim, tentava tirar a confiança ao ala. Tu fizeste isso também no Chelsea. Sim. Deixa-me lembrar uma final da Liga dos Campeões. Apanhaste pela frente quem? O Ribéry? Foi Ribéry, mas o Ribéry foi diferente. O Ribéry na primeira jogada, segunda jogada, foi um bocadinho mais agressivo. Que apanhou-te. Não, ele estava de costas e eu... Não. Com o Ribéry, há uma jogada que eu abro a linha. Para testar. Para testar. Ele toca na frente, vamos os dois, chegamos ao mesmo tempo, batemos, ele... Por acaso fui mais forte nesse lance, ele cai e no cruza. E ganha confiança. Logo a seguir fui um bocadinho, apanhei de costas para a baliza e fui um bocadinho mais agressivo. Tive sorte que o árbitro era o nosso amigo português, o que apresenta a liga. O Pedro Proença. Foi Pedro Proença. Ajudou-me, podia ter amarelado. Dizia-te não. Eu disse, Zé, calma, tá. Zezinho tem calma. Tem calma, tá. Sim, mas limitei porque o Ribéry, acho que apanhei num tornozelo e ele ainda jogou, mas foi substituído na segunda parte com queixas. Na altura o Ribéry estava no pico de forma, estava com 26, 27 anos. Sim, foi o ano em que ele podia ter sido bola de ouro. Quase que era bola de ouro, depois não foi na parte final. Cafu, lateral sem fronteiras. Um craque mundial a atravessar de área a área as faixas de todo o mundo. Um ala que foi defesa, médio e avançado. Quando me perguntam sobre o melhor lateral que vi jogar, a minha primeira tentação é ir aos meus primeiros tempos a ver futebol, ali por volta dos anos 80. Lembro-me de Gerrits, um barbudo belga. Lembro-me do Kaltz, um alemão possante de cruzamento banana. Depois, o tempo avança e, claro, penso em Roberto Carlos, a correr como voasse baixinho. E penso também na elegância do Paulo Maldini. Até que chega um tempo em que aparece um homem que atravessa gerações. O Cafu. Ele começou na equipa do São Paulo nos anos 90, uma equipa Tele Santana, que era um treinador símbolo do futebol arte brasileiro. Depois foi até o futebol italiano, Roma e Milan, onde fintou sempre a tática, sem nunca cometer erros. Cafu esteve em 4 mundiais, é o único jogador a ter disputado 3 finais. Em 2002, como capitão, levantou a Taça do Mundo. Continuou a jogar, fez 150 jogos na seleção do Brasil. Ninguém investiu mais a canarinha como ele. O seu estilo não conheceu fronteiras em termos de adaptação a diferentes culturas de futebol. Tinha autoridade sem perder malandragem. Conseguia mesmo vestir diferentes peles em campo. Quase que parecia usar uma máscara diferente por cada local onde estava no relevado. O que penso mesmo que tornava Cafu especial era a forma como ele se ia transformando à medida que pisava diferentes espaços ou zonas do campo. Era primeiro defesa, depois era médio e, por fim, ele era avançado. E pelo caminho fazia cortes, tabelas, fintas e até dava um chapeuzinho a quem o tentava marcar. Acabada a jogada, recomeçava tudo outra vez. Era um lateral com criatividade responsável. Bosingua. As grandes conquistas e o jogo em Inglaterra. Tu jogar no Chelsea, naquela altura, tu entraste na equipa, essa equipa campeã europeia, a equipa de Di Matteo, não é? Certo. Ligou-se muito à ideia que era uma equipa demasiado defensiva, que se fechava muito atrás e ganhava os jogos mais nos contra-ataques. Tu achas que essa imagem é justa para essa equipa? Não, porque tínhamos muito talento. Embora eu acho que a equipa de 2008 fosse um bocadinho melhor. Tinha mais talentos. Sim. Tu só começaste a acreditar mesmo, acho que vocês só acreditaram mesmo quando eliminamos o Barcelona em Camp Nou. Sim, isso a jogar com 10. Sim, desde o minuto 30, acho eu, o John Terry é expulso. Eu passo a defesa. Não é esse jogo que tu vais jogar para jogar para central? Sim, joga central nesse jogo. Mas quem é que te mete a jogar central nessa altura? Fui eu. Foste tu com? Fui eu, naquele momento, 100.000 adeptos. O Terry é expulso, estava a jogar, naquele momento estou eu à defesa direita, o Ivanovic e o John Terry e está o Ashley Cole. E o John é expulso, agrediu o Alexis Sanchez, acho eu. E naquele momento, uma tensão, né? Tudo ali, e vamos todos para o banco a falar, o Di Matteo quer meter o Obi Mikel, a central. Que estava a jogar a média. Era alto, forte, bem, metro 90, 91, 92. Só que o que eu pensei? Naquele momento,
o ataque deles estava a jogar Messi, Alexis Sanchez, jogadores muito rápidos, diagonais curtos, jogavam muito entre linhas, entre central e lateral, não sei, muitos diagonais. E o Obi era muito forte, sim, fisicamente, mas não tinha tanta agilidade, não era tão explosivo, não era tão rápido. Então o que eu pensei naquele momento? Eu falei com o Di Matteo e disse, não, eu jogo a central, jogo a Ivanovic, somos mais rápidos, no momento de reação, somos muito mais rápidos, mete Ramírez, que era super rápido também, é a lateral, o Mikel mantém-se no meio campo para nos dar uma estabilidade, né? Ali no meio campo, que o Obi jogava muito bem. Mas quem joga a lateral, quem passa a bola? Ramírez. Ramírez. Tanto que o Ramírez faz o golo. Faz o gol, mas és tu que dizes ao Di Matteo, não, eu fico a central? Sim, o Di Matteo, não, eu disse, não, sou eu que vou jogar. E ele, não, eu disse, não, sou eu que vou jogar. E naquele momento, é quando... Em pleno no campo, o Di Matteo até que tu jogasses... A lateral e o Obi Mikel baixasse a central e disse que não, eu sou eu que jogava. Tanto que o Drogba no livro dele fala disso. E aguentaste a central o jogo todo? O jogo todo. Contra Messi? Messi, sim, depois eles meteram o Pedro, assim, sim. É o gol que acaba com o Torres, o jogo que acaba com o Torres. Sim, mas 2-1. eles fazem 2-0. Eles fazem 2-0, já estão à frente da eliminatória. Antes do intervalo, o Ramírez faz aquele golaço. E nós estávamos na frente. Então passamos a segunda parte toda a defender. O Drogba quase como defesa esquerda, né? Então foi um jogo de superação. No final, eles estão... Já é o desespero deles, vão todos para a frente, um alívio. E o Fernando faz. Sim, faz a final. O futebol inglês para ti marca-te muito por isso, por aquilo que é o encontrar do teu estilo de jogo, adaptar-se muito àquilo que é o futebol inglês naquela altura, os ambientes, a forma de jogar, embora tu passes por muitos treinadores, é verdade. Certo. Mas sentes lá mais que podes ser o jogador solto que eras? Sim, era um futebol que me apaixonava, via os jogos. Como sabes, eu sou um apaixonado por futebol, não é? Hoje continuas a ver muitos jogos. Já vi mais, sim, mas continua. Antigamente via jogos da segunda B, quase segunda B. Estás a ver falar em jogos da segunda B que tens visto? Sim, de vez em quando. Sim. Ia muito jogo, consumia muito o futebol. E era o campeonato que eu sonhava jogar. Tu ainda passas pelo Queen Park Rangers, não é? Sim, quando saí do Chelsea. Aí eu sinto, porque te conheço naquela altura, que tu estás a perder um pouco a paixão pelo futebol. Sim. E que se calhar vais reencontrá-la... Na Turquia. Por quê? Na Turquia. Estou habituado a jogar em grandes equipas bem organizadas, clubes bem organizados, então para mim foi um bocadinho um choque. Mas o Trabzonspor é onde tu conheces, outra vez resgatas a tua paixão pelo futebol. Sim, volto a ter mais. Tu mudaste muito como jogador ali? Sentiste que era a tua parte final? Quer dizer, mas tu... Não, foi quando voltei a ter para a seleção com o Mr. Fernando Santos. Fiz duas boas épocas depois. Na final da segunda época tenho a lesão no joelho. Tu na seleção a tua grande competição é o Euro 2008, não é? O 2008, é. E falho 2010, lesão no Chelsea. O joelho ficou um ano parado. 2012, 2014, os problemas com o Paulo Bento. Sim. E volto em 2016, volto em 2015, faço o apuramento A única grande competição que jogas é 2008, não é? Sim, sou considerado os melhores. Sim, estou na equipa ou no plantel do Euro. Sim. Acham que ideia do Scolari naquela altura? Eu adoro o homem é espetacular. Como pessoa é incrível. Aquela ideia que tem do Scolari de ser o general, não sei o que mais. Sargentão. Nada a ver, uma pessoa super amável, brinca, gosta de... Olha mais para o grupo que para o lado tático, não é? Se calhar é mais... Sim, ele tinha a forma dele de treinar. Mas foi assim que ele ganhou os títulos que tem, não é? Qual é o treinador que te marcou mais? Todos que tiveste tantos. No Chelsea. Tiveste tanto Ancelotti, tiveste todos. Sim, o Gus Hiddink era diferente, era diferenciado. Gus Hiddink? Sim. Mas porquê? Mais da escola holandesa? É. E a forma como que ele conseguia lidar com o plantel em campo do Chelsea, vários egos, não era fácil.
satisfazer todos aqueles jogadores, ele conseguia controlar aquilo. Porque estilo de ele era um gentleman, o homem era incrível. E o estilo de jogo dele? Era muito bom. Muito apoio, dava liberdade. Tanto que ele conseguiu pôr o Anelka a jogar na direita, né? Quando a Anelka não aceitava isso com o jogador. Já se vê que os jogadores respeitavam muito. E entra no holandês, que é a mitologia holandesa. Era incrível. Jogámos muito bem. Fomos eliminados na meia-final contra o Barcelona, aquele jogo, né? Sim, mas entre o Guzidinho e o Adriense, entre Mourinho, Josualdo, Redknapp, tu passas por tantos treinadores. Tu achas que um treinador muda assim tanto, muda em determinados aspectos táticos, que pode ter estratégia para o jogo, mas sentes que tu mudaste como jogador à medida que foste tendo treinadores, e desses, qual foi aquele que te mudou mesmo? Tu disseste, este foi que me transformou, este é que fez-me ser aquilo que eu atingi em nível muito alto. O Co Adrianson, era muito bom. O Co era mesmo um gênio. O Co era um gênio. Mais um holandês. Um gênio. Só que o grande problema do Co era a parte humana. O contacto com os jogadores. O Co não... Era muito frio. Não criava empatia, é isso? Não criava empatia com os jogadores. Era a forma de ser mais incrível como treinador. Os treinos deles era impressionante. Impressionante mesmo. O Co mudou muito. E, entre aspas, foi um bocadinho a nossa salvação, ele ter vindo, porque vinhamos daquela época, 2004, 2005, que foi péssimo, né? E o Co vai mudar tudo isso. Estás a ver, é por isso que, voltando ao início, a criatividade também pode vir de um treinador. Sim, tem a forma de jogar. Tem muita influência. Se calhar não havia não houve mais forma mais criativa de existir um campeão com aquele quase 3-3-4. Era assim, mas era 3-3-4. A criatividade da tática. Nós jogávamos 4. A ideia dele era o quê? A ideia dele era que os 4 lá da frente, a equipa adversária nunca podia sair a jogar. Então punha lá 4 jogadores na frente. Jogávamos com o Quaresma, Benny McCarthy, às vezes o Lisandro, que o Lisandro não era titular, não era titular absoluto. O Adriano, Jorginho, Alain ou o Lisandro na direita. E tinhas o meio campo que estava... Que é o Paulo Assunção, o Raul Meireles e o Luxo. Tínhamos o Y na altura também. Mas então, obrigávamos as equipas... O sistema mais criativo que tiveste, o treinador mais criativo. Mais criativo, se calhar, sim. O futebol está a mudar agora, não estás a... Tu olhas agora para o futebol, não achas que está a ficar cada vez mais físico? Acho que tornou-se um bocadinho mais tático, até. Mas tático no sentido na formação, por exemplo, na formação davam-nos algumas ideias táticos, mas deixavam-nos desfrutar, sermos criativos. E eu acho, o que eu acho agora? Miúdos de 10 ou 12 anos já são formatados, vamos ter que bascular, não sei o que mais, né? E esquecem da parte mais criativa. Mais que formação, formatação, quase, não é? É aquilo que eu acho. Diz-me uma coisa, tu achas que o futebol no futuro vai ser mais dos jogadores ou dos treinadores? Agora parece mais dos treinadores, não é? Porque é isso. Não, parece mais dos treinadores, até porque antigamente, vamos falar a parte económica, né? Agora um jogador que não fez grande carreira é treinador e tem mercado. Sim. E são muito mais bem pagos que muitos jogadores. Tu achas que para um romântico como eu, que quer só ver que adora os criativos, são tempos perigosos, não é? Um bocadinho, sim. Porque, por exemplo, são poucas equipas agora que têm um número 10 assumido, né? Por exemplo, como o Deco, sim. Como a Viosidade. Eu não vejo, não sei, não estou a ver. Mesmo o Messi, que não joga como um 10, ele né, joga na ala, joga como avançado. Então, e outra coisa, para acabar, só para dizer isto, estás a dizer que o número 10 não existe, e os laterais não mataram os extremos?
Mas veio mudar o futebol. Porque o que é que acontece? Porque não é matar os extremos. Desapareceram. Agora são os laterais que fazem de extremos. Sim, E tu eras um caso desses. é muito mais complicado apanhar alguém de trás para frente do que... muito mais complicado, né? Eu venho já embalado, ou alguém vem já embalado para mim, é muito mais complicado se o jogador estiver de costas. Então, até foi benéfico para os alas, porque começaram a jogar mais por dentro e tal, não sei o que mais. Então, complica um bocadinho mais. Tem que haver essa compensação de jogar por dentro do ala e o lateral. Sim, porque se eu estou a subir, não posso ter um ala, porque se o ala estiver bem aberto, vai trazer mais uma marcação com ele. Mais que ser um defesa direito, cada vez mais é um lateral, ala direito, fazer o corredor todo. Sim, como antigamente tinhas que ter um 10, agora tens que ter os laterais fazem a diferença, acho eu. No fundo é isso, não é mais que uma evolução, transformação. Mas ser um lateral de uma equipa grande não é só basta ter velocidade, porque eu acho, e é aí que eu defino um bocadinho, ser lateral de uma equipa grande tem que ser criativo, tem que ser um jogador que sabe jogar muito bem em espaços reduzidos, porque passas muito mais tempo no meio campo adversário do que no teu meio campo, não é? Então, quando passas mais tempo a jogar no meio campo adversário, tens muito mais jogadores, não é? Sim. E então tem que jogar muito, saber jogar um bocadinho em espaços reduzidos para criar espaços. Então, em conclusão, o número 10 é quem tiver a bola e pode ser o lateral até o número 10. Pode. No sentido de organização. Pode. Uma pessoa vê o Dani Alves decidia tinha um poder de decisão muito bom. É isso, o lateral armador de jogo. É, sim. Nos últimos 30, 40 metros, sim. Pode pensar bem o jogo. É isso. No fundo, eras o lateral criativo. É isso que fica aí. Fica para a história. Não era criativo, mas sim, conseguia nos momentos de aperto, conseguia jogar, sim. Nilton Santos, lateral enciclopédia. O inventor, nos anos 50, do defesa lateral moderno. O primeiro que saiu desde trás e foi até à frente fazer um golo. Uma história mítica. Neste tempo em que os extremos puros desapareceram, atrai-me sempre ver a discussão sobre quem inventou o lateral ofensivo. Diz a lenda que tudo começou no Mundial de 58, quando Nilton Santos, defesa esquerda dessa grande seleção do Brasil, não respeitou as ordens do treinador de ficar atrás e subiu ao ataque e, chegado à área, fez um grande gol. Entre o tempo que durou o primeiro grito do treinador, Feola, quando o viu atacar enlouquecido, fica Nilton, fica, e os últimos que se lhe ouviram após a jogada acabar, boa Nilton, boa, terá nascido esse jogador que o futebol moderno tanto glorifica. Esta história é tão fantástica como talvez despropositada, porque o defesa lateral ofensivo é um jogador confuso de definir. É avançado quando sobe, é defesa quando recua. É ele que segue a equipa ou é a equipa que o segue a ele? Nunca sabemos. No fundo, ele nunca tem uma responsabilidade bem definida. O Nilton jogou até tarde na carreira e mesmo nos últimos anos, quando o físico já dava de si, ele continuava a criar perigo quando atacava. Quando lhe perguntavam como ainda o conseguia, sem ter já a velocidade e a capacidade física de outros tempos, para continuar a subir de área a área, ele respondia: conheço uns atalhos. Talvez por isso, por ter dentro de si tantas jogadas contraditórias e impossíveis de decifrar, é que o Nilton Santos ficou conhecido para a eternidade como a enciclopédia. Não conheço designação mais sábia e completa para um jogador.